Olá pessoal, sou o professor Almir Garcia Fernandes, aqui da Universidade Federal de Uberlândia, gravando esse que é o nosso nono vídeo no estudo das falências e da recuperação judicial. Dando prosseguimento, então, ao estudo da recuperação judicial, nós vamos falar agora sobre duas situações especiais sobre recuperação de empresas, que são a recuperação, os planos especiais para microempresas e empresas de pequeno porte e a recuperação extrajudicial. Bom, começando pelo plano especial de recuperação para microempresas e empresas de pequeno porte. É importante nós começarmos, né, esse assunto falando que, na verdade, não existe uma obrigatoriedade de que as microempresas e empresas de pequeno porte cumpram esse plano. Isso é uma opção que estas empresas, ao iniciarem os seus processos de recuperação judicial, vão já na petição inicial informar ao juiz. Tá? Não é muito diferente da recuperação tradicional, mas ela é um pouco mais simples e o seu custo costuma ser um pouco menor, tá? Por causa dos honorários do administrador judicial, que aqui nesse caso é fixado sempre em 2%, né, do percentual das dívidas em recuperação. Tal como na recuperação convencional, o plano de recuperação vai ser sempre apresentado no prazo de 60 dias, né, da publicação do despacho inicial, e esses 60 dias, tal como na recuperação judicial convencional, ele também é improrrogável. Ele abrange os créditos existentes na data do pedido, até a data do pedido, né, mesmo que não estejam vencidos, com exceção de créditos de natureza tributária e repasses do poder público que, eventualmente, a empresa tem algum direito de receber em virtude da adoção do Simples. Tá? Esse plano pode sugerir o parcelamento da dívida do devedor em até 36 prestações mensais, que vão ser sempre iguais e sucessivas e acrescidas de juros contados pela tabela Selic. O pagamento da primeira parcela da empresa em recuperação especial sempre se dá a 180 dias contados da distribuição do pedido de recuperação judicial. Então, seria mais ou menos, né, a possibilidade da empresa em recuperação judicial parcelar em 36 vezes em parcelas fixas, e tendo uma carência para iniciar os seus pagamentos com 180 dias. Tá? O plano especial está lá no artigo 71 da Lei 11.101, né, e que tem, seguindo as mesmas obrigações dos planos convencionais de recuperação, tem que abranger os créditos, né, mesmo que eles não estejam vencidos, como a gente falou, e tem que também atentar-se que todas as alienações de bens da empresa, do seu patrimônio fixo, né, dos seus bens intangíveis, do ativo intangível, só podem ser feitas com autorização do juiz. Como características, nós temos essa recuperação, o fato do devedor não poder, durante o curso dos pagamentos dele, aumentar as suas despesas ou contratar empregados sem autorização do juiz. Tá? Esse processo, ele, em regra, não tem assembleia geral de credores para aprovação de planos. Como que se dá a aprovação do plano? Depois que o plano é recebido pelo juiz, o juiz vai determinar que os credores apresentem objeções em 30 dias. E são estas objeções que vão ser o padrão de aprovação ou rejeição. Se nós tivermos objeções superiores a 50% de créditos de todas as classes, o plano é rejeitado. Se nós tivermos recuperação inferior, objeções inferiores a 50%, o plano é considerado aprovado. E como eu falei para vocês, no caso dos honorários do administrador judicial, eles são sempre fixados em 2% dos créditos de recuperação. Ainda é importante falar que tanto na recuperação de microempresa quanto na recuperação convencional, é possível também o juiz convolar processo de recuperação em falência. E atenção, hein? Só existe convolução de recuperação em falência, o contrário não acontece. Não existe convolução de falência e recuperação, não existe convolução de execução em falência ou execução em recuperação. Tá? A convolução é somente de recuperação em falência. Os credores podem deliberar isso na Assembleia,
né? Eles podem eventualmente rejeitar pedidos e deliberar que é necessário convolar o processo de recuperação e falência. Se o devedor não apresenta o plano de recuperação no prazo de 60 dias, também haverá convolução. Se esse plano de recuperação for rejeitado na Assembleia e o plano opcional dos credores também for rejeitado pelo devedor, também haverá convolução. Se o devedor não cumprir as obrigações do plano, né, o juiz também vai determinar a convolução da recuperação e falência. E quando eventualmente, durante o processo de recuperação judicial, o juiz notar o esvaziamento patrimonial do devedor que implique numa liquidação substancial da empresa, o juiz também pode entender que é necessário convolar a recuperação em falência. Agora, adiantando o assunto, né, para outra modalidade de recuperação, que é a recuperação extrajudicial. Bom, é importante nós entendermos o que é extrajudicial nessa recuperação. Essa recuperação é, como o próprio nome está falando, ela exige um procedimento prévio que não acontece enquanto o processo está em curso. Antes do início do processo, o próprio devedor entra em contato com os seus credores e aí ele já apresenta o plano e vai conseguindo a assinatura desses credores. Essa recuperação extrajudicial, ela exige os mesmos requisitos legais que a recuperação judicial, tá? E ela não se aplica a créditos tributários, né, que eventualmente existam, e ela também não pode envolver os créditos trabalhistas sem uma negociação prévia com os sindicatos. O devedor, para pedir uma recuperação extrajudicial, ou melhor, para ele pedir a homologação de um plano de recuperação extrajudicial, ele tem que demonstrar que nos últimos 2 anos ele não foi beneficiado com outro plano de recuperação extrajudicial, não pode, no plano, contemplar pagamento antecipado de dívidas e também não pode, no plano, dar tratamento desfavorável a credores que não se sujeitam a esse plano, né? Beneficiando apenas quem assinou o plano e prejudicando quem não assinou. Isso não é permitido. Quando o devedor consegue as assinaturas dos credores, tá, ele tem que apresentar para o juiz esse plano já para homologação, pedindo a homologação. Tá? Então, o devedor tem que juntar a justificativa e o documento que contém todos os termos e as condições do plano já na petição inicial da recuperação extrajudicial. Então, a gente não tem aqui aqueles 60 dias de apresentação. O plano é apresentado na inicial. Tá? Ele já tem que estar com as assinaturas dos credores que aderiram ao plano, tá? E após a distribuição do pedido de homologação, os credores também não podem mais desistir da adesão do plano, a não ser que os demais credores concordem com isso. O devedor tem que obter, pelo menos, a aprovação de mais da metade de todos os créditos de cada espécie, né? Semelhante à recuperação judicial. Tá? Então, na recuperação judicial, eu preciso ter a adesão de mais da metade dos credores, na recuperação extrajudicial, a mesma coisa. Tá? A petição inicial tem que estar acompanhada também da exposição da situação patrimonial do devedor, as demonstrações contábeis do último exercício social da empresa, o relatório gerencial de fluxo de caixa e a projeção dos ganhos da empresa nesse período, os documentos que comprovam que as pessoas que assinaram o plano tinham poderes para transigir e a relação nominal completa de todos os credores. Uma vez apresentado esse documento, o juiz vai verificar se realmente as pessoas tinham poderes para assinar, né? E com relação a moedas estrangeiras, crédito em moeda estrangeira, essa conversão de moeda estrangeira para moeda nacional se dá, né, pelo câmbio da data da véspera em que o plano foi assinado. E créditos detidos pelos sócios do devedor não são somados na recuperação extrajudicial. Uma vez que o juiz proferiu esse despacho, ele determina a publicação de um edital de convocação de credores, né? Isso vai ser apresentado no órgão oficial em jornal de grande circulação nacional, né? Que é aquele edital semelhante àquele edital de habilitação. Só que a partir desse edital, os credores têm 30 dias para apresentar impugnações. E o devedor tem que comprovar que ele enviou carta, né, para todos os credores. E aí, uma vez que os credores tomam conhecimento do processo de recuperação extrajudicial, eles vão apresentar as suas impugnações e oposições,
Né? E eles podem alegar, por exemplo, que não houve preenchimento do percentual mínimo de adesão de credores, ou prática de algum ato que pressupõe uma falência, né? Ou então descumprimento de alguma obrigação legal eh, que não foi respeitada pelo devedor. Uma coisa importante agora, né, principalmente depois de 2022, foi que o parágrafo 7º do artigo 163 da Lei 11.101 permitiu que o credor ingressasse com pedido de homologação somente com 1/3 de adesão dos credores, né? E aí, em 90 dias depois que ele ingressou, né, ele vai apresentar o restante das adesões dos credores ao crédito. E uma outra mudança bem bacana que nós tivemos é que, se o credor não conseguir, né, essa adesão, ele pode pedir para que o juiz transforme aquele processo de recuperação em falência. Isso, de recuperação extrajudicial, desculpa, em recuperação judicial, olha eu me confundindo aqui, tá? Isso agilizou bastante, porque na sistemática anterior a 2022, o processo era extinto sem julgamento do mérito, né? Agora não. Agora o devedor pode transformar essa recuperação extrajudicial em uma recuperação judicial, tá? E para que o processo se encerre, né, basta o devedor cumprir o plano. Nós não vamos ter um administrador judicial para recuperação extrajudicial, tá? E nesse caso, depois de homologado o plano de recuperação extrajudicial, os interessados que não concordarem com essa homologação podem apelar da sentença do juiz. Todas as alienações que vão ser realizadas do ativo permanente da empresa têm que ser autorizadas pelo juiz. E é lícito, durante a recuperação extrajudicial, o devedor fazer negociações privadas, né, com os seus próprios credores. Tudo bem? Com isso, nós vamos encerrando essa aulinha de hoje e até a próxima. Um abraço.